Fala aí, galera, beleza? Quem fala sou eu e do que é mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Foot Família. Hoje mais um vídeozão de cartola pra vocês. Bora começar o vídeo de hoje. Vamos falar da última rodada, falar dessa aqui também, passar dicas e montar o time pra vocês. O vídeo saindo um pouquinho antes, porque eu não vou conseguir trazer o vídeo na quinta, na sexta-feira, porque eu não vou estar em casa, tá? Mas vai sair o vídeo hoje aqui pra vocês, beleza? Fala da última rodada, última pontuação 98,74, quase 100 pontos novamente. Acho que não foi a nossa segunda melhor pontuação, né? Foi na segunda melhor pontuação da temporada, quase duas seguidas e muito boas, tá? Mas o patrimônio subiu bem pouquinho, tá? E na pontuação, né, eu trouxe uma mudança no time que foi crucial, que eu acabei não falando, eu acabei não postando stories, porque eu não estava em casa no momento, mas eu acabei tirando o Felipe Anderson e botando o Maurício. O Felipe Anderson é um dos maiores pontuadores da rodada, né? Então, acabei tirando, por causa que a fase do Maurício, na minha opinião, era melhor, e o Maurício também é um bom jogador de cartola, acabei tirando o Felipe Anderson, tá? Mas esse ficou o time, tá? Eu acabamos errando no Caio Paulista, na questão que ele foi expulso, né? E tinha até uma assistência, tiraram a assistência dele, tá? Então, um erro aí nosso, né? Que poderia ter o Marcos Rocha, poderia ter o Bernabé, que a gente falou do Bernabé, mas acertamos o Everton, acertamos o William, né? Que mesmo sem SG fez 6 pontos, tá? No meio de jogo foi realmente ruim, o Matheus Pereira e o Maurício foram maus, o Arias foi bem, o nosso ataque foi muito bom, né? Borré, Flaco e Seu foram muito bem, além do Abel Ferreira com 9, tá? Mas gostei do time, poderia ter sido melhor, mas nada demais assim de alarmante, beleza? Vamos falar dessa rodada, gente, que essa rodada tem bons goleiros pra começar, tá? Pra mim o Everton é uma boa opção, tá jogando fora de casa, deve ser exigido em questão de finalizações, ainda mais com o Verratti, né? Com cabeçada e tudo mais, e o Everton vem na fase muito boa de defesas, de momento também, né? Tá defendendo muito mesmo, tá? E também tem a questão que o Palmeiras tá com a zaga muito consistente, tá? Então, aumenta o potencial de SG do Everton, tá? O Santos é foda. Outros goleiros também, o Cássio pra mim eu vejo como um dos melhores da rodada, tá? O Cássio pegando o Cuiabá bem mal. É claro, o Cruzeiro joga uma Sul-Americana amanhã, tá? Mas pra mim o Cruzeiro é favorito nesse confronto e o Cássio é um potencial bom jogador pra rodada, tá? Outro cara que eu gosto da rodada também, eu acho que é o John. O John tem seu potencial, o Botafogo de vira e mexe, pega SG, deve sofrer algumas finalizações do Fluminense e a fase do Fluminense não é boa, né? No exato momento tá empatando com o Atlético Mineiro em 0x0 pela Libertadores. Além disso, o meu goleiro da rodada vai ser o Hugo Souza, é o goleiro mais escalado, o Hugo que faz muitas defesas, né? 40 defesas em 10 jogos, praticamente 4 defesas por jogo, apenas 2 jogos sem sofrer gol, mas as defesas dele suprem isso, e ele pode pegar pênalti também, né? Além que o Atlético Goianiense é um time muito fraco, né? Então, pra mim, o Corinthians é favorito nesse confronto e o Hugo Souza, pra mim, deve ser meu goleiro titular. Além dele, eu vejo também o Everson como uma baita opção, tá? Menos 3 na última rodada, tá? Mas jogar. Tem uma defesa consistente, pega o Bragantino, tá muito mal, tá? Então eu vejo o Galo como favorito nesse confronto aí. E o Everson, potencial SG e defesa, né? Além da valorização, se você tá precisando de valorização. E aqui pra baixo, realmente, você pode apostar no Rossi, acho que seria interessante, mas eu ficaria meio de lado aqui que o Flamengo tá com muitas lesões e ainda dividindo a atenção com o Libertadores e Copa do Brasil, então eu vou deixar de lado o Flamengo nessa rodada, já vou adiantando aqui, tá? Mas eu ficaria com essas opções mesmo, beleza? Vamos pra lateral, tá, gente? A lateral, nosso primeiro lateral vai ser o William, tá? Não tem como não ser outro. O William se 60 na última rodada. Não tem nem que falar do William, né, gente? Posso passar, né? Mas vou com o William nessa rodada. O pessoal tá indo de Arana. Eu vou acabar não indo de Arana, tá? Mesmo sendo uma boa opção, mas o Arana não tá sendo aquele cara excepcional de cartola. Então não vou estar indo com ele. Eu vou estar indo com o Marcos Rocha, que tá me surpreendendo com assistência, com desarme, com saldo de gols, tá? Eu vou ir com o Marcos Rocha nessa rodada, tá? Uma fase muito boa do Rocha. Vou ir com ele nessa pra tentar pegar esse dia do Palmeiras, que eu já vou adiantar que não vou ter na minha zaga nem do Rocha, tá? Então o Rocha vai ser meu lateral e minha SG do Palmeiras. Outras opções boas, o Marlon pra mim é uma opção interessante, tá? Ele vive numa fase não muito boa pra cartola, mas a questão do SG é legal, tá? Isso tem que deixar claro. Ele foi bem, tá? Vive uma fase muito boa, vai jogar contra o São Paulo fora. É difícil, tá? Aqui, outras opções interessantes, tá? A gente tem que ver mais os laterais do Botafogo, Alex Telles e o Vitinho. O Vitinho perdeu SG, né? Se não me engano, não perdeu SG nesse jogo. Perdeu. Fez 4,30, tá? O Vitinho pode ser uma opção interessante, mas tem que esperar mais. A minha dúvida mesmo é entre Marcos Rocha e Vanderlan. O Vanderlan é um cara mais ofensivo, porém o Rocha tá muito bem, tá? O Vanderlan O Vanderlan, na real, ele seria mais esperto colocar o Vanderlan, porque o Vanderlan vai jogar os 90 minutos, tá? Porque o Caio Paulista foi expulso, não joga o jogo, tá? Então, na teoria, o Vanderlan joga 100% do tempo. O Rocha pode sair pra entrar o Mike ou o Giai, se o Mike tiver 100% de disposição, mas tem o Giai. Então, pode ser que eu faça essa mudança, mas em questão de desarmes. Em questão de ofensividade, o Marcos Rocha tá dando um banho no Vanderlan, tá? Outros laterais, o Fagner pode ser uma opção interessante pro Corinthians aqui, tá? Mas ele não é um cara que desarma tanto, não participa tanto ofensivamente. Se fosse o Mateuzinho, eu ficaria tentado a colocar, tá? E além disso, também acho que daria pra fazer uma aposta no Varela, pegando esse jogo contra o Grêmio vai vir mal das pernas, tá? Mas nada demais, eu ficaria com as outras opções mesmo, beleza?
Na zaga, gente, mais um diferencial pra conta, é claro. Primeiro a gente fala das outras opções, tá? O Gomes e o Murilo são ótimas opções, tá? Eu tô preferindo até o Murilo, beleza? O Murilo tá melhor em questão de pontuação, a bola aérea também do Murilo é muito boa. Eu iria com o Murilo se fosse pra ir entre um dos dois, tá? Mas o Gomes também é uma boa opção, ainda mais que geralmente na bola aérea quem procuram é o Gomes, tá? Além deles, boas opções, tá? Kaká do Corinthians é a minha primeira opção, tá? 3 gols já no campeonato, 17 desarmes, é um cara que tá desvalorizado, tem a chance de pegar um SG, tá? Eu vou com o Kaká nessa rodada. Além disso, outras opções interessantes pra mim, o Jornalista é uma boa opção, tá? Tem gol, tem desarme, bem interessante mesmo, mas ele tá disputando com um cara pra mim que tá difícil eu não ir com ele. Eu vou de Liango essa rodada, tá? Liango com 4,20 na última, tá? Um cara que tá com 12 desarmes em 5 jogos, pode pegar SG, é um cara também que a bola aérea dele não é ruim, tá? Então eu vou apostar no Lianco em vez do Alonso, tá? O mais certo era apostar no Alonso na teoria, tá? Mas o Lianco pra mim tá vindo melhor nessa questão de pontuação, beleza? Então vou ir com o Lianco nessa rodada. Além deles, dá pra ir com outras opções, dá pra apostar no Bastos ou no Barbosa, tá? A questão de SG do Botafogo, se você quiser buscar esse SG, o Bastos é uma ótima opção, tá? Junto com o Barbosa. Outros zagueiros interessantes pra mim é o Zé Ivaldo, tá? Zé Ivaldo contra o Cuiabá, bem interessante, 18 desarmes, não é muito, mas é um bom jogador, tá? Então eu ficaria de olho no Zé Ivaldo e também ficaria de olho no seu companheiro, né? O João Marcelo também, tá? O João Marcelo, pra mim, sempre falo dele. Nos meus dados, o Zé Ivaldo tá vindo melhor, tá? Além disso, também, Gustavo Henrique do Corinthians pode ser uma opção interessante, tá? A média básica dele é horrível, tá? A única coisa boa dele é que ele é alto, então ele pode favorecer na questão da bola aérea, tá? Mas o Kaká também é muito bom de bola aérea, então não tem por que não ir com o Kaká e ir com o Gustavo Henrique, tá bom? No meio de campo, gente, no meio de campo eu não vou fazer muita firula, tá? Porque eu vou com o meio campo mais escalado. Eu vou com o Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, tá bem desvalorizado. Scarpa é um cara de média básica muito boa, pode bater pênalti, bate falta, bate tudo, tá? E na fase dele não é ruim, tá? Mas o Atlético também na fase boa. Deixa eu ver se terminou já o jogo do Atlético. Deixa eu ver aqui, Libertadores. Ô, tá perdendo o Atlético Mineiro, fala dele. 1-0 Fluminense, tá? O do Lima, tá? Então, olha, tomando gol aí, né? Tomando gol do Fluminense, acabando com a minha zaga aqui do Lianco, mas a gente vai continuar nele, tá? Mas esse cara vai vir uma boa opção, um cara sempre de média básica que finaliza muito. As minhas outras opções estão uma do lado da outra, Garro e Matheus Pereira, tá? Difícil de ir com o Garro finalizando muito, é um cara que finaliza muito da assistência, desarma, faz gol, tá numa fase muito boa, Garro é muito bom pro Cartola e muito bom pra essa rodada. Além dele, Matheus Pereira, né, que vem indo mal nas últimas rodadas, mas ainda assim, contra o Cuiabá, é a melhor opção ofensiva do Cruzeiro, então tem que ir com ele, tá? Outras opções que fazer aposta, tá? Pra mim o Arrascaeta é interessante se jogar, se não for poupado, pra mim o Arrasca é legal, tá? Pra rodada. Gosto também do Felipe Anderson. O Felipe Anderson é uma fase muito boa. Acho interessante o Felipe Anderson nessa rodada. Ainda mais que o Estevão não vai jogar, provavelmente. Então pode ser que o Felipe Anderson assuma mais ainda o protagonismo. Mas com o Estevão junto, na teoria, beneficia o Felipe Anderson, tá? Mas ainda assim é uma boa opção o Felipe Anderson. O Mateuzinho do Vitória é interessante, tá? Vini mexe faz boas pontuações. Eu falava muito do Mateuzinho anteriormente. Mas, cara, 4 gols, 4 assistências e mais 30 desarmes. É muito interessante o Mateuzinho. Ficar de olho nele na rodada. Além disso, também temos o Almada, tá? Que finalmente desencantou no Cartola, tá? Desencantou no Cartola, mas ainda vou esperar um pouco mais pra ver do Almada, na questão de Cartola, tá? Tem o Richard Rios, que seria uma aposta legal pelo Palmeiras, mas eu prefiro o Felipe Anderson e também um cara que tá aqui embaixo. Só dar uma passadinha no Mateuzinho ele mexe, faz boas pontuações, tá? O Mateuzinho sempre muito legal de pontuação, ainda mais pegando esse Atlético meia roda que tá? Além disso também, como eu falei, outro cara que é interessante é o Maurício, né? O Maurício a gente foi na última rodada, mas desvalorizou muito, tá? É um cara bem interessante, é um cara que contra o Vasco pode ser uma boa opção ofensiva do Palmeiras, tá? Não estou desmerecendo o Vasco mesmo jogando em casa, mas a fase do Palmeiras é muito boa, né? E o Vasco comparado com o Palmeiras em questão de time é difícil de comparar, beleza? Tá? E vamos pro ataque, né? Vamos pro ataque, que aqui as opções eu ficaria longe de todas, tá? Meu ataque vai ser o seguinte: Hulk vai ser meu primeiro atacante, tá? Desvalorizou de moldada, mas 5,80, só com média básica, tá? Hulk voltando a jogar aí novamente, 7 gols, 3 assistências, 36 finalizações, chama o jogo pra ele, sofre muita falta, bate pênalti, faz tudo. Vou ir com o Hulk nessa rodada. O meu outro atacante vai ser o Luiz Henrique do Botafogo, essa vai ser minha aposta no ataque, tá? Luiz Henrique, tá? Meteu gol na última rodada, eu falei dele na última rodada também, vou com ele contra o Fluminense, a zaga do Fluminense pra mim não é muito forte, mesmo sendo o Thiago Silva, não considero muito forte essa zaga do Fluminense, então eu vou com o Luiz Henrique. E meu outro atacante, por enquanto, está sendo o Depay, tá? Único simplesmente porque geral tá indo e porque o Corinthians contra o Goianiense é favorito, tá? E tem essa questão de estreia, provavelmente vamos forçar o jogo no Depay, tem que ver se o Depay joga, tá? Acho que tem que esperar por isso também, vamos ver se o Depay joga, tá? Depois eu vejo ali quem é o primeiro jogo da rodada, esqueci, tá? Mas
O Depay pra mim é uma boa opção, tá? A gente vai ver como que é o Depay no Cartola, mas na questão do jogo e do jogador, né, o Depay vale a pena. Por enquanto eu tô indo com ele, porque o Estevão provavelmente não joga, então eu estou tirando o Estevão do time pra botar o Depay. Minha dúvida mesmo tá entre ele, tirar o Depay do time e vir com outro jogador, tá? Outra opção interessante, o Paulinho pra mim é uma boa opção, tá? Bem desvalorizado também, mas é um cara interessante, um cara que lá do Hulk é muito potencializado. Além dele, tá, outra opção interessante pra mim é o Flaco, vem na fase muito boa do Palmeiras. Então se você perdeu o Estevão, tava no teu time o Estevão, você coloca o Flaco, pode ser uma peça pra suprir legal, tá? Ainda vou ficar de olho se o Estevão joga ou não, mas provavelmente não joga, tá? Além deles também, o Igor Jesus é uma ótima opção, tá? O Igor Jesus vem na fase muito boa, tá? Eu preferi o Luiz Henrique do que ele, não tinha mudado, tá? Em questão de coisa, e novamente vou preferir ele também, tá? Tem o próprio Thales Magno, que a gente conhece mais em questão de cartola, tá? Mas que não estoura na pontuação, então entre ele e o Depay, que tem muito mais nome, eu vou ficar no Depay, né, nessa comparação, tá? Além disso, vocês têm o Romero acho que sim, vale mais a pena que o Thales. O Romero chegou a bater pênalti contra o Botafogo, perdeu o pênalti, tá? Mas é um cara que ainda assim é interessante. E se você quiser ir com o ataque antes do Cruzeiro, também é interessante o Caio Jorge e também o Barreal, tá? O Barreal é um cara mais de média básica, mais interessante, o Caio Jorge é mais centroavante mesmo, tá? Então vai da sua escolha mesmo, beleza? Mas a minha dúvida maior tá entre se eu deixo o Depay ou não e eu trago, tipo, um cara do Palmeiras pra suprir uma ofensividade do Palmeiras, porque eu já vou ter o Garro do Corinthians que bate pênalti, bate falta, né? Então, minha dúvida tá maior nisso, beleza? Técnico pra soldado, acho que dá pra apostar em Abel, dá pra apostar no Arthur Jorge, acho que dá pra apostar também no Milito, acho que o Milito é uma opção bem segura, tá? Eu tô bem na dúvida entre Milito se abre Ramon, tá? Trazer o Milito faz que eu possa dobrar o Atlético, tá? O Atlético tem mais jogadores que o Cruzeiro na questão do cartola, então pra mim o Milito tá na frente, tá? E aí você fica nessa entre Milito e Ramon, tá? Porque o jogo do Ramon é mais fácil, porém o Atlético tem mais jogadores de cartola, tá? Mesmo o Corinthians sendo mais média, tá? Mas eu vou com o Corinthians pela questão do SG, tá? Se você não tem dinheiro mesmo, o Ramon é a melhor opção, tá? Desses aqui com 7 cartoletas, se você não tiver 7 cartoletas pra um treinador aí, realmente tá complicada a situação pra você. Mas daí temos o Seabra e o Milito também como outras opções, beleza? Vamos pro banco e depois a gente fala do capitão, tá? 12 minutos de vídeo aqui, gente. Vamos pro banco e depois a gente fala do capitão. Everson, nosso primeiro banco. O nosso outro banco vai ser o Vanderlan do Palmeiras. Além daí na zaga, Zé Ivaldo do Cruzeiro. No meio, vou de Maurício, tá? Ou vou com... Não, vamos de Maurício. Vamos de Maurício no meio. E no ataque, vamos com o Flaco Lopes, beleza? Capitão, gente. Capitão pra rodada, na minha opinião, eu acho que é meio difícil nem com ele. Eu vou com o Hulk, tá? Mas eu acho que outra opção interessante é o Garro, tá? Eu tô bem na dúvida entre ele e Garro. Garro bate falta, bate escanteio, chuta, finaliza pra caramba. É um cara muito bom, pode bater pênalti, tá? Então, acho que o Garro é interessante, mas os três atacantes são bons. Eu só não colocaria o DP de capitão, porque a gente não sabe como que é o DP em campo 100% assim, ainda mais jogando num time como o Corinthians e numa estreia, tá? Então eu esperaria. Mas pra mim, Hulk, Luiz Henrique e Garro são ótimas opções como capitão, tá? Por que não foi o Flaco Lopes aqui? Aí, agora sim, confirmar a escalação, tá? Só pra ver quem é o primeiro jogo da rodada, tá? Cadê aqui? Tabela de jogos. Primeiro jogo a gente vai ter a escalação do Corinthians, tá? Então isso é importantíssimo, tá? A escalação do Corinthians vamos ter, tá? Então ficar de olho se o Depay joga ou não. Se não jogar, aí realmente a gente vem com outro atacante, beleza? Mas vamos ficar de olho aí. Então é isso, gente. Deixa o like, compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá no Instagram do Forigo, sempre postando quando sair vídeo novo. E também postando também a atualização do time. Então se tiver atualização do time, vai estar lá no Stories do time atualizado. Não teve nessa última rodada porque eu não tava em casa. Sábado também, possivelmente eu não vou estar em casa, mas eu vou conseguir dar atenção pra postar, tá? Porque eu vou estar ligado na questão da escalação, tá? Mas na última rodada eu até mudei antes do horário, né? Então eu mudei o time antes, depois eu pensei, não, botar o Maurício mesmo, acabei botando o Maurício não tirando e acabei não conseguindo atualizar o time. Mas esse vai ser o time aí, muito provavelmente, tá? Como eu falei, tem algumas dúvidas minhas, mas tá aí o time, a base do time pra rodada, beleza? Então é isso, gente, valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada.